me parece, pelo também que a gente conversa, apura, ouve, a própria diretoria do São Paulo não estaria absolutamente fechada nas decisões que foram tomadas. Não é fechada. Há vozes que talvez discordem, o que também é natural. O que me surpreende aí, em conhecendo a diretoria do São Paulo, Kleber, e puxando algumas histórias do passado, não é o fato dele ter abandonado a concentração, é de ninguém tê-lo convencido a voltar. Eu acho que isso. Sabe por que eu lembro disso? Numa história que é um pouquinho antiga, do Corinthians em 1977, naquela final, que o Vaguinho quis abandonar a concentração antes do segundo jogo e é convencido pelo Brandão, pela comissão técnica toda, a voltar. E tudo é abafado, isso está no livro do José Teixeira, que fazia parte daquela comissão técnica. E o São Paulo tem pessoas extremamente capacitadas, o próprio Marco Aurélio Cunha, que abafam situações porque é preciso abafar às vezes. Então me surpreende o fato de tudo isso ter acontecido e ninguém ter convencido o Fábio Santos a voltar. Porque às vezes não basta você ter um bom poder de convencimento. Por isso você precisa ter alguém a fim de ser convencido. E por isso que a gente percebe que não foi nada tão simples assim. Bom, a gente conversou com o Marco Aurélio, o Carlos Cereto, conversou com o Marco Aurélio Cunha, até a gente pensou quis convidá-lo a participar mesmo por telefone. Ele não quis falar, dar entrevista, assim, mas ele falou para o Cereto e falou assim, não, pode dizer que fui eu que falei com você, é o seguinte. O Marco Aurélio Cunha reconhece que houve um empurra-empurra na redação. Opa! Na concentração. Na redação de placar, né? Na redação. Na concentração houve um empurra-empurra. Que não envolveu apenas Carlos Alberto e Fábio Santos. Porque o Fábio Santos queria ir embora, o pessoal falava para ele não ir, e teve empurra-empurra. Adriano e Alex Silva participaram apartando. Não falou o nome. Mas então, aí pode ter entrado o Rogério. Eu ouvi falar em Adriano, Alex Silva, Carlos Alberto e Fábio Santos. Isso. E pode ter entrado outra gente, outros jogadores. Mas enfim, que teria havido um empurra-empurra. Que o Fábio Santos teria jogado um relógio que pegou no Carlos Alberto e machucou o Carlos Alberto. Relógio pesado, hein? Pode ter sido um rádio-relógio. Relógio de parede. Pode ter sido um rádio-relógio, pode ter sido um cuco. Relógio de parede. Não, depende onde pega, mas acho que Adriano apartando foi uma bela de uma solução. E aí, se ele entra para um dos lados, e que aí os caras quiseram mesmo, quando o Fábio Santos resolveu ir embora, os caras tentaram ir até a porta, como contou o Ivan Moré, para ele não ir embora, por isso até que o Carlos Alberto foi junto. Porque não teria sido nada Carlos Alberto e Fábio Santos destilado. Carlos Alberto destilado Fábio Santos. 6 rounds. 6 rounds. Então, isso ele confirma. Ele disse que o Carlos Alberto está afastado para se cuidar, mas por indisciplina. Porque o Carlos Alberto atrasou no treino. E não há um período, né? Me parece que não há um período. Está afastado por tantos dias. Como está o Fábio Santos. 15 dias, o Carlos Alberto. 15 dias. O Muricy hoje falou. 15 dias o Carlos Alberto está afastado. Ele, Marco Aurélio, mais do que como diretor do São Paulo, como um médico, diz que entende que o Carlos Alberto está tomando um medicamento para tratar do que ele precisa tratar, que pode fazer o Carlos Alberto perder a hora mesmo, ficar mais sonolento. Mas que a comissão técnica, que a maioria, entendeu que o atraso era inexplicável, injustificável, e puniu o Carlos Alberto. Acho que foi só isso que ele falou. Empurra, empurra, o relógio. E aí eu ouvi que o Fábio Santos teria ligado uma série de vezes pedindo desculpa, pedindo para voltar. Também ouvi isso, né? E que a diretoria se manteve irredutível. Agora, acho que é legal o Marco Aurélio, mesmo claro, ele não querendo dar entrevista, ele falar o que ele sabe. Talvez ele não estivesse lá, mas ele deve ter muito mais condição de apurar do que... E parece mais honesto afirmar que realmente houve algum problema do que ficar dizendo que não aconteceu nada. Por isso que eu acho que o São Paulo tem mesmo que falar. Não, a novidade respeitável, é maior do que a gente falou. Né? Respeitável. Tem gente envolvida lá na discussão. Porque deve ter sido isso, entendeu? Eu estou sentado aqui na hora do intervalo e falo assim, eu vou embora e não volto para o segundo bloco. Você fala, não, que é isso, pô, volto? Eu falo, não volto. Aí você vem, eu empurro, o outro vai... Aí eu fico ou vou embora. Eu acho que foi meio... nunca aconteceu. Não, porque ninguém conseguiria me segurar. Eu acho que foi meio... Preocupado. Mas na televisão brasileira eu já vi isso. O tamanho dos relógios das pessoas aqui para dar uma baixada. O do Deli é enorme. Eu só vou com o André que não usa relógio. Então, quer dizer, acho que assim, e eu não sei, queria agora para a gente concluir.
A desavença, a discussão acontece em qualquer lugar. Acontece entre pai e filho, irmão e irmão, Mas é engraçado, marido e tem mulher. um time vencedor, né? Profissionais de alto nível, ganhando todos muito Talvez bem. seja essa a nossa esse é o nosso equívoco, achar que lá não acontece nada. Eu sei, não, é até estranho. pela propaganda que o São Paulo faz. Não, é estranha porque são profissionais de alto nível, num clube modelo, e mesmo assim as coisas acontecem. Realmente estranho. Respeitável a posição do acontece. Marco Aurélio de esclarecer da versão oficial do São Paulo. Queria só fazer dar mais uma... Não, mais um pitaco, mais uma cornetada. Certamente esse afastamento do Carlos Alberto por 15 dias não é só por causa de um atraso num treino. A Comissão Técnica do São Paulo e a diretoria do São Paulo têm informações sobre a conduta do Carlos Alberto fora do CT do São Paulo, e esse atraso é só um ponto culminante. Não é um atraso que faria o São Paulo suspender o Carlos Alberto por 15 dias. Esta parte, o André que Sim, eu estou dando essa informação. Não foi o Marco Aurélio. Eu estou dando a informação. Muito bem. E ainda para ir embora agora mesmo, vai atrapalhar ou não vai atrapalhar a vida do São Paulo na Libertadores e no Campeonato Paulista? Atrapalha, por força. Com certeza. Pouquinho, mas atrapalha. Ou une mais? Às vezes une, depende da reação. A reação é meio imprevisível. Aí vale o histórico do São Paulo. Aí por vale. esse histórico. Une, atrapalha. Acho que já atrapalhou. A prova de que o São Paulo vai com 15 jogadores para o Chile, precisa de jogador, não tem quem escale, já atrapalhou o São Paulo. Mas no campo. No campo, só o tempo vai dizer, mas eu acho que atrapalha. Não consigo conceber um ambiente de trabalho em que as pessoas convivam assim, arremessando relógios uns no outro, que na hora de trabalhar tudo corra normalmente. Aí depende muito do nível da liderança. O São Paulo tem um super nível de liderança. Eu acho que assim, para ele superar, é igual a analogia com o voleibol, que aconteceu com a seleção brasileira de voleibol, que no Ricardinho saiu e ela se recuperou. Eu acho que é a mesma chance. Porque quem fica, fica. Por isso que eu não sei. Só que tem menos gente que fica, o problema é esse. Mas o líder não deixa o barco afundar. O líder, nessa hora, quem exerce, não quer deixar o barco afundar. Você tem razão, tem menos gente, Kassub. No fundo, um jogo de futebol você precisa de 14. Né? Claro que durante um jogo você pode perder um pro outro. E quanto menos você tiver, por isso que o Muricy, e ele parece meio chateado com isso, porque estão carimbando o Muricy como um reclamão, e o Muricy está só fazendo conta. Ele tem 15. Razão. Ele não está sendo reclamão gratuito. Né? Ele está fazendo conta. Esse aqui eu não tenho, esse aqui eu não tenho, esse aqui eu não tenho, esse aqui eu não tenho. Né? Acho que o que determina isso aí é o resultado. É a ditadura do resultado. Tudo vai depender dos resultados. Agora, o resultado... Perdeu, o clima pega fogo. Ganhou, daqui a pouco se esquece disso. A minha dúvida é essa. Que é chato, é chato. Que eles não gostariam de estar em discussão aqui por causa disso, ou em qualquer outro lugar, claro que eles não gostariam. Agora, o quanto isso vai unir quem ficou. Entendeu? Imprevisível a reação. Tem histórias aí que vai acontecer imprevisível. Tem gente que supera, tem grupo que une, tem grupo que desanda. Tem histórias aí de grupos campeões que os caras se pegavam e não acontecia nada, chegavam e ganhavam. Outros que são grandes amigos, saíam para churrasco, tudo, e não ganhavam de ninguém. E é perigoso a gente não ter discurso pronto nessa hora. Ou seja, se o São Paulo vai lá e ganha do Palmeiras, tá vendo? Isso uniu o time do São Paulo. O São Paulo perde. É melhor não ter esse discurso. Exatamente, melhor a gente não ter discurso pronto e esperar para ver o que vai acontecer. E também não tirar o discurso da gaveta a partir do resultado. Claro, exatamente isso. Exatamente isso. Esperar para ver o que vai acontecer. Você vê conjuntos, né? Grandes conjuntos, artistas, tudo que é grupo que nem se falam, mas na hora do vamos ver, dão o melhor de si, o resultado é fantástico. Está cheio de casos assim.